Estamos aqui conversando sobre o livro Somos Todos Iguais, que trata do Cemitério da Saudade, escrito pelos professores Paulo Renato Totti Pinto e Maurício Beraldo. O que levou vocês a escolherem o tema cemitério? O cemitério sempre me encantou, né? E eu lembro desde criança esse fascínio que eu tinha pelo cemitério, no caso o cemitério de Piracicaba, o cemitério da Saudade. E o que levou a gente a escrever esse trabalho, fazer esse trabalho, foram assim, Piracicaba já sediou vários eventos cemiteriais. Em 2006, no centenário do Portal, houve uma iniciativa onde foi feito um folder com informações do cemitério, que é mais ou menos como o nosso trabalho se configura. E aí esse tema foi levado em evidência na mídia e em tudo mais. Inclusive sediamos o primeiro encontro cemiterial de Piracicaba, com, na época, o doutor Eduardo Gabriel, que foi o organizador junto com a prefeitura, e o finado doutor Cesário, dono da funerária, que era também incentivador desse espaço. O Cesário. Da Libório, né? Da Bom Jesus. Bom Jesus. Então, o cemitério sempre fascinou. E a ideia principal, né, foi compilar informações para trazer possibilidades para outras pessoas visitarem o cemitério. Né? Porque o cemitério é um espaço, muitas vezes, que só é lembrado pela dor, pela aquela coisa mórbido, e não é isso. O cemitério é um espaço de múltiplas possibilidades. Então, a finalidade principal do trabalho foi isso. O primeiro é desmistificar esse espaço e depois trazer à tona novas possibilidades de pesquisa e do uso do espaço cemiterial. Não sei se o Maurício pode complementar aí. Aproveito até para dizer como que o Maurício e o Paulo se combinaram, né? Porque vocês passaram a desenvolver uma mesma ideia. Como vocês trabalharam junto esse projeto? Sim. Então, a gente, como ele disse, a gente estudou junto, né? A gente fez história junto. Ele já tinha essa parte de pesquisa mais voltada para o cemitério. Eu até ajudei ele em alguns pontos para fazer esse folder de 2006, pesquisando algumas coisas lá no cemitério, né? Algumas biografias de personalidades. Mas o nosso encontro mesmo para decidir fazer esse livro aconteceu em 2018, quando a gente fez parte a gente foi acompanhar então a Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo, e tinha um passeio que era no cemitério, que era a explicação dos túmulos no cemitério, que utilizava esse material do Paulo de 2006. Porém, a gente fez o passeio, viu que faltava muita informação, a gente poderia colaborar com mais informações do cemitério, que tinha muita ainda coisa para se explorar. Então, eu conversei com o Paulo ali no momento e falei, por que a gente não transforma, então, esse folheto, essas informações, num livro? Que a gente pode escrever sobre mais túmulos, né, sobre mais personalidades, para que as pessoas que, a partir de então, que visitem o cemitério, tenham essa quantidade de informações suficiente para visitar o cemitério, assim, de modo mais ou turístico ou de pesquisa mesmo. Então, daí a gente acompanhou em 2018 e em 2019 a gente foi o responsável pelo passeio no cemitério. Então, a gente elaborou, junto com o pessoal do CEDEMA, né, da prefeitura, que é a secretaria que toma conta do cemitério. Então, eu, o Paulo e a Elaine do CEDEMA, a gente organizou esse passeio em 2019 com mais informações. E, a partir daí, então, a gente decidiu fazer o livro e expor isso para a população. Legal. É interessante que eu percebi assim dois grandes assuntos, áreas para serem exploradas no livro. Uma, as personalidades que estão ali, né? As personalidades históricas de Piracicaba, tanto no sentido de uma elite política, como de cidadão comum. Muitas vezes tem figuras que se tornaram expressivas para a cidade e de uma forma pelo caminho do popular, né, de questões populares. E também a arquitetura. Então, você tem a arquitetura do túmulo, você tem a arquitetura da própria entrada do cemitério, que vocês exploraram isso bastante. Então, eu queria que vocês dividissem esses dois temas.
a escolha das personalidades que estão ali enterradas e o olhar que vocês deram para a arquitetura do cemitério. O enfoque mais artístico e o enfoque do cemitério em si, como a instituição, como espaço, né, foi uma visão, vamos falar assim, a gente pensou no cemitério, porque o cemitério de Piracicaba, no caso do Cemitério da Saudade, ele foi criado em 1872, né? Então, um dos primeiros cemitérios secularizados de São Paulo, que é o Cemitério da Consolação, é de 58. Então, não é muito distante disso. E Piracicaba era uma cidade grande, né? Vamos falar para a época. Então, o cemitério tem relevância, grande relevância, né? Então, o nosso viés histórico do cemitério como espaço se deu nisso, pela sua importância tanto histórica, né, de tempo mesmo de sepultamento, e também aproveitamos para levantar um pouco dessa história dos cemitérios em Piracicaba, porque Piracicaba teve outros cemitérios, né? Então, um dos enfoques é esse, levantar um pouco desse passado, antes do Cemitério da Saudade, como que ele se consolida como um cemitério secularizado, né, fora da igreja, né, como antes ele era muito ligado à igreja, os cemitérios eram ligados à igreja, e então a gente faz essa explicação, né, um apanhado de como o cemitério se configura, e depois a gente levanta as personalidades, né, que fazem o cemitério, porque o cemitério em si ele é formado pelas pessoas que ali estão sepultadas. Essas sim são as grandes protagonistas da história, tanto os famosos como os não famosos, que também têm sua importância. Se fosse pensar bem, na minha ideia, o livro tinha que contemplar todo mundo tem que fazer parte do livro, porque todo mundo, as pequenas histórias, tem o documentário do Nós que aqui estamos, por vós esperamos, que fala Paulo, sobre nós estamos falando, somos todos iguais, não é? Pois é. Não, mas, por exemplo, as pessoas procuram, né? Claro que a gente tem nesse primeiro os famosos, né? Vamos falar, o Prudente de Moraes, pessoas ilustres, mas o cemitério também é formado das pessoas, dos anônimos, e que esses sim são os detentores que formam o cemitério. Então, e isso é encontrado na decoração, na arquitetura, porque tem tanto o túmulo caro, um túmulo de mármore, cheio de trabalho artístico, como túmulo mais simples, que não deixa de ser tão especial quanto túmulo mais elaborado. Então, a ideia foi essa, levantar o histórico do cemitério e depois as personalidades. Aí o Maurício pode falar um pouco das personalidades. Essa parte de personalidade, como a gente até coloca no livro, que a gente queria contemplar a história de todo mundo, né? Mas como são milhares e milhares, fica impossível. As personalidades a gente escolheu e são personalidades que ajudaram a construir a história da cidade também. Então, são pessoas que participaram ativamente da vida política da cidade, da vida cultural da cidade, e a gente tentou, então, juntar essas pessoas que construíram, assim, a história da cidade. Porém, como o Paulo falou, os mais famosos, os que têm mais nome, historicamente falando. Mas a gente queria, sim, como o Paulo falou, contemplar todo mundo, mas daí já fica um trabalho imensurável. Claro, eu acredito assim que quando eu sempre acompanhei o IHGP em suas atividades e essa questão cemiterial não é nova de fato, como vocês também estão acompanhando há muito tempo. Mas só que não havia um trabalho organizado para apresentar o cemitério da cidade na sua dimensão. Eu acredito que essa seria uma primeira obra da cidade com esta proposta, ou não? Sim, eu até falo que ainda falta muita coisa. Existe muita informação solta, né? Tem várias pessoas que já pesquisaram o Cemitério da Saudade, inclusive o Noedi Monteiro, que é um grande pesquisador, ele tem bastante trabalho, bastante pesquisa sobre isso, mas as informações são meio falhas, são muitas informações jogadas. Então, isso até eu converso com o Maurício, que é um sonho da gente, né? Conseguir material, porque muitas coisas, os arquivos às vezes não abrem dia de semana, a gente não tem tempo de tentar compilar toda essa informação, porque tem muita informação que está num livro de ata da Câmara, aí tem coisa que está no jornal, e você tem que... E as coisas são meio jogadas, então
esse livro não teve a ideia de tentar organizar isso. Isso é um sonho meu, do Maurício também, de pegar, conseguir levantar essas informações, porque, por exemplo, num sepultamento de uma pessoa, de uma personalidade famosa, saiu no jornal, ele foi publicado no jornal, e isso tem às vezes você consegue, eu lembro que fiz um trabalho sobre o túmulo do Almeida Júnior, e uma foto de jornal conseguiu desvendar uma coisa que eu não conseguia desvendar. Então, esse sonho de tentar compilar essas informações que ainda estão dispersas vai trazer à tona muito mais informação sobre o Cemitério da Saudade, que, apesar de ter bastante coisa já pesquisado, ainda tem inúmeras possibilidades e acredito que tem muita história escondida e muita coisa guardada ainda. Tá. Só uma curiosidade, todo mundo se encanta pelo portal do cemitério, né? Gostaria que você falasse um pouquinho especificamente desse portal. O portal que a gente conhece, que é o portal monumental, ele foi feito em 1906, né, pelo Serafino Corso e o Carlos Zanota. Eles que, segundo aí a literatura, o povo escreve, aí aquela coisa, o jornal fala que foi inspirado no cemitério de Gênova. Eu não sei, enfim, mas diz que foi inspirado no Gênova. E é um trabalho artístico fantástico, com material alemão, enfim, e é de importância, porque os cemitérios, a maioria dos cemitérios, no caso dos paulistas, não contam com pórticos assim, tirando Consolação, o cemitério, por exemplo, São João Batista, no Rio de Janeiro, tem um pórtico nessa magnitude. Então, isso chama atenção para um cemitério de interior, apesar do tamanho de Piracicaba. Então, é um portal que chama muita atenção. E ele no caso do catálogo, por exemplo, esse catálogo de 2006, foi o portal que motivou a pesquisa, porque não foi no centenário desse portal. E até o nome do livro, né, que Somos Todos Iguais, que é o escrito em latim, que o prefeito na época, o Visioli, pediu para escrever Somos Todos Iguais, e que, inclusive, só colocando, ainda hoje que tem o velório, que é anexo ao cemitério, muita gente, ao ser sepultado, deixa como última vontade entrar pelo portal, e não quer entrar pela porta do velório, quer entrar Então, às vezes, você passa na rua, você vê o cortejo entrando pelo portal. Então, você vê a importância do portal mesmo, artisticamente e talvez historicamente, ou um mistério, como algo assim. E eu queria saber, na sequência, como que o IHGP e a Semactur entraram nesse processo, aceitaram o projeto e deram suporte para que ele fosse desenvolvido. Bom, quando a gente, então, depois que a gente teve a ideia de fazer o livro, que eu falei com o Paulo, né, para a gente compilar as informações através do livro, eu comecei a entrar em contato com o IHGP, que já é um instituto que eu já tinha participado em outros tempos, na revista da IHGP, né, já tinha colaborado com textos lá, conheci o pessoal de lá, e o primeiro contato que eu tive foi com o Edson Rontani. Então, conheci ele também por questão de ser pesquisador da Revolução de 32, né? Então, como eu trabalho no museu, a gente sempre faz exposições relacionadas a esse tema, sempre conversei com ele, a gente sempre estava em contato no museu. Então, eu fui procurar saber dele como é que a gente escrevia um livro. Então, ele me deu todas as orientações, disse que o HGP tinha esse serviço, né, de colocar as histórias do Piracicaba em livros. E depois ele me indicou, então, o Adolfo. Aí eu fui conversando com o Adolfo topou na hora, também achou um livro sensacional, que disse que não tinha nenhum tipo de escrita do cemitério assim compilado, e o Adolfo então foi dando rumo para a gente fazer essa obra, e que hoje eu tenho essa felicidade de trabalhar com ele na cultura, né? Ele como sendo secretário e eu no Museu Prudente de Moraes. Legal, e quanto tempo demorou para produzir tudo? Eu acho que a gente começou ali em 2018, Paulo, e foi até...
Foi no final de 18, no meu 19. Mas aí já a gente ficou... Aí depois com a Covid, né? A gente deu aquela... A gente ficou com o livro pronto, e aí eu lembro que ficou pronto em fevereiro, eu acho, de 20. Fevereiro de 2020. E aí eu fui buscar, inclusive, os livros, e aí veio a pandemia, e aí a gente... Aí bloqueou tudo, a gente não conseguiu lançar levou um como a ano gente para esperava. escrever, organizar tudo. Tá. Eu estava conversando com o Pedro Maurano, né, que é o presidente do HGP, e ele está todo feliz com o lançamento do livro, que, se vocês me confirmam, mas parece que vai haver uma live no dia 24 de julho, detalhando bem mais, né, um bate-papo com outras pessoas, não sei qual vai ser a dimensão dessa live, e para lançar oficialmente o livro e colocar à disposição dos interessados. Aí eu gostaria que vocês falassem só rapidamente sobre a live, sobre o lançamento em si, e como que vai ser, quem quiser o livro, o que ele faz? Isso, a gente vai fazer então uma live de lançamento no próximo sábado, não nesse sábado, no outro, né, no dia 24 de julho, às 10 da manhã. A gente vai fazer então pelo IHGP, né, o IHGP vai estar organizando esse lançamento, e a gente ainda, para distribuir o livro, ainda não conversei com o Pedro especificamente como vai ser distribuído, mas provavelmente uma conversa preliminar que eu tive com ele, vão ficar no IHGP, e as pessoas que quiserem, então, vão ser enviados pelo correio. O livro é gratuito, a pessoa daí só pagaria o envio mesmo, o custo do envio do livro. Ou pega lá. Isso, e aí não sei como funciona, se lá se tá abrindo, se não está, mas a gente vai procurar, assim, também deixar em outros pontos para distribuir um pouco melhor, né? Legal. Vocês, bom, então é uma publicação do IHGP com apoio da Prefeitura de Piracicaba por meio da Secretaria Municipal de Ação Cultural e Turismo, SEMACTUR, ok? Teve o apoio também da Bio Grupo Unidas, né, pelo intermédio do Zoca. Ele também apoiou o livro financeiramente também, então a gente colocou também o apoio dele aí. Tá bom. Legal. Vocês acham que faltou alguma coisa para a gente tratar aqui ou dar uma síntese boa do trabalho? No dia 24, às 10 da manhã, quem quiser acompanhar vai ser transmitido pelo YouTube do IHGP ou pelo Zoom também. Daí, só que no Zoom a gente vai deixar mais as pessoas que vão conversar, mais que vão perguntar. Daí o pessoal mesmo pode acompanhar pelo YouTube do IHGP. Tá bom. E você, Paulo, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que é isso mesmo. Tá bem tranquilo. Legal. Então, eu agradeço vocês por esse bate-papo. A partir disso, eu vou escrever material para a imprensa, tá? Isso que eu combinei com o Pedro Maurano. Vou comunicar exatamente sobre esse lançamento e para que a sociedade de Piracicaba, né, conheça um pouco mais desse rico patrimônio cultural. É um rico patrimônio cultural e que todo mundo tem uma ideia do que ele possa significar, mas não tem a profundidade do seu verdadeiro significado. E que acredito que vocês vão colaborar bastante para se chegar um pouco mais próximo dessa dimensão rica do Cemitério da Saudade. Também não posso deixar de agradecer a Valdísia também, que é ex-diretora do IHGP, porque a gente foi na gestão dela que a gente começou, e depois o Pedro assumiu. Então, agradecer os dois igualmente. Legal, então. Pessoal, então, muito obrigado pela atenção e vamos torcer para que seja um belo lançamento, que o pessoal goste desse livro de verdade e que o projeto não pare por aqui. Tenha sequência aí no aprofundamento das questões que vocês consideram relevantes. Tá bom? É isso mesmo. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Vou deixar. Muito Perfeito. obrigado. Até logo e até mais. Falou. Boa noite.